Chegamos, ó. Aqui, ó. Gente, vou cantar no metrô. Entendeu, gente? Não mole não. Tudo isso pra Lohane fazer um curso. Como você sabe, é empolgadíssimo. Já decorou o monólogo? Onde você tava ontem? Na B-Movie. Não, e depois? Antes da B-Movie, onde nós fomos ontem cedo? Na evento do Sol e Neve, gente. Gente, Lá. alguém conhece a Mel? Meu slime. Mel Slime. No lugar tá com a Mel Slime ontem. Eu vou postar aqui pra vocês. Fez um A evento de minha mãe lançamento. fala, a minha mãe fala slime. Slim. Ela fala slime. É slime. Foi lançado. No dia 1º vai ter o lançamento do sorvete dela. Né, filho? Hã? Da Sol Neve. Sol e Neve. Com a Mel Slime, gente. Lulu tá falando antes. Gente, que sorvete maravilhoso. Muito bom, né, filho? Lulu, A calda esticava igual um slime. Era muito gostosa. Sabor uma. nós vamos pro quê? Sábado, todo mundo indo pra praia ou indo pro clube?